Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Sua grande oportunidade chegou! Curso superior de qualidade que cabe no seu bolso. Vestibular 2012 da FAFEM FUNVIC Mococa. Inscreva-se e participe do programa Faculdade para Todos. Inscrições no site www.fafem.com.br. Prova dia 6 de novembro. Se você pode ter qualidade de ensino pagando menos, para que escolher outra faculdade? Venha para a FAFEM FUNVIC Mococa. O governo do estado de São Paulo lançou um programa exclusivo para combater o consumo de álcool na infância e adolescência. O projeto, que conta com o apoio do Ministério Público, prevê punições mais severas aos estabelecimentos que comercializarem bebidas alcoólicas a menor de idade. Toda essa mobilização se dá para evitar o crescimento do alcoolismo na sociedade. Uma recente pesquisa do IBOPE, encomendada pelo governo, apontou que 18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmente, e que 4 entre 10 menores compram livremente essas bebidas no comércio. Para falar sobre essas ações que estão sendo tomadas para coibir o comércio, eu converso com o promotor de justiça de Mococa, Dr. André Vitor de Freitas. Dr. André, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com a população de Mococa e sobre um assunto tão importante, tão relevante quanto esse. Doutor André, essa campanha, é um projeto de lei que foi encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa. Ela prevê esse combate no comércio de bebidas alcoólicas a menores de idade. E o Ministério Público tem papel fundamental nesse trabalho. Qual que é a ação específica do Ministério Público nesse projeto? Olha, Fábio, o Ministério Público já tem um trabalho já de vários anos de incentivo, de combate de incentivo a todas as ações que combatem a venda, a entrega, o consumo de bebida alcoólica por adolescentes, por crianças e adolescentes. E esse projeto de lei, essa iniciativa do governo do Estado, vem de encontro a essa atuação do Ministério Público, e nós somos uns incentivadores de um trabalho como esse. Nós queremos que essa lei realmente seja discutida e aprovada na Assembleia Legislativa do Estado e que ela se torne realidade. Essa lei será, para nós, um grande instrumento, uma grande ferramenta de trabalho nesse combate ao consumo de bebida alcoólica por adolescentes, principalmente. Nós temos uma realidade muito severa, muito drástica, como nós vimos aí nas pesquisas, no que diz respeito ao consumo de bebida alcoólica por adolescentes. Mas é um índice muito alto, esse consumo de bebida alcoólica entre menores de idade. Muito alto, ele é alarmante, muitas vezes ele passa distante assim, das nossas preocupações principais, mas ele atinge de maneira extremamente grave e intensa as famílias, causando problemas enormes de convivência, de relacionamento, trazendo graves consequências para o crescimento e desenvolvimento dos adolescentes no ambiente escolar e também no seu convívio familiar. Doutor André, essa realidade do consumo de álcool entre os adolescentes e jovens também é uma realidade no município de Mococa? Sim, Fábio, infelizmente ela é. O município de Mococa tem uma grave deficiência no aspecto da fiscalização contra essa venda e consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Nós temos aqui um número muito grande de bares e lanchonetes que fazem essa venda de maneira velada, de maneira indiscriminada, altas horas da noite, inclusive. E também nós temos eventos que acontecem nos locais mais variados da cidade, em que a aglomeração de adolescentes é grande, e nesses locais ocorre a venda e a entrega indiscriminada de bebidas alcoólicas a adolescentes. A partir disso, com todas as consequências negativas que essa venda, que esse consumo produz. Doutor André, isso que o senhor acabou de falar é uma coisa interessante. Além de coibir o comércio da bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais, também existe uma concorrência, entre aspas, em festas, em eventos particulares, onde a bebida ocorre livremente. Nesses casos também esse projeto de lei prevê punições? Olha só, a proibição de venda de bebida alcoólica, Fábio, ela já existe por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz, primeiro, que é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Segundo, diz que é crime a venda, a entrega, o fornecimento de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, essa proibição já existe. O que a lei estadual vai fazer é aplicar punições aos estabelecimentos comerciais que fazem essa venda.
Algo que nós, infelizmente, ainda não temos. Nós não temos uma punição específica ao estabelecimento, em termos de multa, de fechamento. Nós usamos o estatuto como base. Uma base que prevê como conduta criminosa ao sujeito que faz essa entrega. Mas nós não temos ainda uma legislação que atinja o comércio, o estabelecimento. E essa lei vem em ótima hora, aliás, já vem tarde, para atingir o estabelecimento. Qual é o problema das festas particulares? Se para os estabelecimentos já é difícil a fiscalização, nós temos que ter um corpo de fiscalização muito grande e eficaz. Para os eventos particulares, uma festa de família, ou mesmo uma festa um pouco maior, mas em ambiente particular, é bastante difícil essa fiscalização. Mas a proibição, ela atinge tanto o bar, a lanchonete, o restaurante, quanto a festa particular. A proibição existe para todos. André, vamos voltar um pouquinho a falar sobre o projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, já, como o senhor já disse, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, já prevê a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas. Mas com essa nova legislação, a ideia é intensificar e aumentar ainda mais o rigor da punição, é isso? Exatamente. A lei, o projeto de lei é muito bom porque ele estabelece punições aos estabelecimentos que fazem o comércio de bebida alcoólica, que fazem a entrega da bebida alcoólica, mas a lei ela vai adiante. Ela prevê mecanismos de tratamento ao adolescente dependente químico. E a dependência ao álcool é uma dependência química. Tá? Então, ela vai além, não só no que diz respeito à repressão a essa venda ilegal de bebida alcoólica para adolescentes, mas também na oferta de tratamento, de acompanhamento a esse adolescente que está dependente químico. Doutor André, nesse sentido de coibir o comércio, qual o papel do poder público nessas ações? O que o poder público tem que agir, tem que fazer para que evite essa comercialização? Olha, o poder público tem que ser um grande parceiro do Ministério Público e tem que ser o grande protagonista da efetivação dessas leis. Primeiro de tudo, nós precisamos de um trabalho constante, um trabalho que não deve cessar nunca, de conscientização, de orientação, campanhas em escolas, campanhas publicitárias, palestras, encontros de orientação, tudo no que diz respeito a advertir e orientar sobre os aspectos nocivos do consumo de bebida alcoólica por adolescentes. Segundo, fiscalização. Não existe lei, não existe punição que funcione se não houver fiscalização. Então, nós temos que colocar realmente a fiscalização na rua, com apoio da polícia, com apoio de órgãos de fiscalização, para que essa lei, entre aspas, pegue, funcione. Não fique só no papel. Né? Exatamente. Se não houver a fiscalização, os sujeitos vão descumprir a lei, e descumprindo a lei, não sofrendo nenhuma consequência, nós não vamos ver o efeito positivo dessa lei. Traçando um paralelo, mais ou menos como aconteceu com a questão da proibição de fumar dentro de estabelecimentos. Houve efetiva fiscalização durante um bom tempo e essa fiscalização fez com que as pessoas se conscientizassem. Hoje é muito comum você já ver os fumantes, os que ainda permanecem fumando, saindo espontaneamente do estabelecimento para fumar lá do lado de fora. Isso demonstra o quê? Isso demonstra uma conscientização em razão de uma fiscalização constante que aconteceu. Doutor André, a sociedade foi importante, né? Porque, como o senhor disse, o exemplo que o senhor utilizou da lei antifumo, a sociedade se mobilizou, né? Existia uma cobrança, inclusive, dos cidadãos que estavam em estabelecimentos, cobraram dos donos o cumprimento da lei. A mesma coisa deve acontecer com a proibição da venda de bebidas alcoólicas. A sociedade, o cidadão que está nos assistindo, ele tem que exercer o seu papel de cidadania realmente e cobrar, né? E ajudar nessa fiscalização. Fábio, a sua colocação é perfeita. Um outro parceiro enorme que nós temos é a própria sociedade. Você é vizinho de um bar, você mora próximo de uma escola e sabe que tem uma mercearia, um bar ali vendendo bebida alcoólica para os alunos dessa escola, denuncie. Se você nos ajuda a fiscalizar, a combater esse tipo de ato, nós conseguiremos dar maior efetividade à proibição. Eu relembro, a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos já existe, ela é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei estadual, quando ela se tornar lei, ela vai aplicar punições aos estabelecimentos comerciais, mas a proibição ela já existe. Então, é extremamente importante que as pessoas se conscientizem disso e colaborem conosco, exercendo sua cidadania, nos ajudando a fiscalizar essa proibição. Doutor André, esse projeto de lei também ele estabelece o atendimento hospitalar, o atendimento especializado aos dependentes viciados em álcool também? Sim. Hoje nós temos uma deficiência muito grande, Fábio, no oferecimento de serviços de saúde
para dependentes químicos, não só os usuários de álcool, mas principalmente os usuários de drogas. Hoje, os atendimentos feitos para essa população, eles são, na grande maioria, realizados por ONGs, né? Por instituições não governamentais que fazem esse trabalho através de comunidades terapêuticas e tantos outros. Serviços públicos de saúde são realmente precários. Então, essa lei ela vem criar esse mecanismo e isso vai colaborar bastante no tratamento desses adolescentes. Bom, antes de continuarmos a nossa entrevista, eu gostaria de dar um recado muito importante, que estão abertas até o dia 4 de novembro as inscrições para o vestibular 2011 da FAFEM. Os interessados poderão se inscrever e participar do programa Faculdade para Todos, que concede descontos especiais nas mensalidades para os cursos de graduação. Os interessados, então, poderão se inscrever pelo site www.fafem.com.br. Bom, não perca essa oportunidade de fazer uma faculdade de qualidade e com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Então, mais uma vez, fica a dica, invista no seu futuro e em você mesmo. Acesse o site www.fafem.com.br. Doutor André, voltando aqui ao nosso assunto, nossa entrevista, né? A gente já discutiu então que a questão do consumo de bebida alcoólica é uma questão de saúde pública, deve ser encarada dessa forma. Sim. Por outro lado também, baseando-se em dados estatísticos, em dados de uma pesquisa do IBOP, né, que eu até utilizei ela na abertura do programa, a incidência de jovens consumindo bebidas alcoólicas é muito grande. E o que causa maior indignação até e repulsa mesmo da sociedade é constatar que esse consumo começa em média aos 13 anos de idade. Ou seja, é um adolescente e tudo mais, mas está saindo da infância, está quase saindo da infância partindo para a adolescência. Isso comprova de que o álcool está comprometendo a nossa infância, a nossa juventude brasileira? Exatamente, Fábio. E mais, nós temos que usar esses dados para nos alarmar. Esse é um alerta, já não é nenhuma luz amarela, é uma luz vermelha, dizendo o seguinte: comecem a trabalhar para coibir esse consumo, esse uso de álcool pelas crianças e principalmente pelos adolescentes, sob pena de nós termos aí o comprometimento grave da nossa juventude, do nosso futuro. Quando nós temos, por exemplo, os pais já inseridos num ambiente de consumo constante de álcool, Fábio, é extremamente difícil você dizer à criança que cresce naquele ambiente que o álcool não faz parte da sua vida, porque ele já cresce apanhando ou sofrendo todo tipo de opressão do seu pai que vive embriagado. Então, é um problema de saúde pública, sim, de saúde, de tratamento daquela família, daquele ambiente familiar e de retirada do álcool daquele convívio. De demonstrar àquela criança que o álcool é ruim para ela. Então, isso é um trabalho que não pode ser feito só pelo promotor, pela polícia, pelos órgãos de saúde pública. É um trabalho de toda a sociedade, de conscientização de todos nós. Existe um outro dado também, que 80% dos pacientes diagnosticados alcoólatras, eles declararam que começaram a consumir álcool antes dos 18 anos. Então, quer dizer, essa ação do governo do Estado vem ao encontro dessa preocupação nacional, né, de mobilizar-se pelo fim do comércio de bebida alcoólica menor de idade. Exatamente. Vem muito boa hora e prevendo trabalhos que atinjam não só os estabelecimentos comerciais que fazem essa venda indiscriminada e proibida, mas prevendo trabalhos de atendimento à família, de atendimento ao indivíduo que faz o consumo de bebida alcoólica. Trabalhos voltados à área de saúde pública, de promoção social. Isso é extremamente importante. Nós todos precisamos abraçar esse trabalho. Doutor André, existe uma discussão, inclusive de vários especialistas no assunto, de que uma possível alteração na carga tributária, por exemplo, de aumentar o valor de muitas bebidas alcoólicas, porque muitas bebidas alcoólicas acabam sendo muito acessível, né? É muito barato a compra dessas bebidas. Então, essa alteração na carga tributária, automaticamente elevando o valor desse produto, poderia representar numa diminuição do consumo. Isso procede ou não? Não é por aí o caminho? Olha, Fábio, eu só tenho... essa iniciativa ela já foi adotada em alguns países da Europa e surtiu alguns efeitos. Eu só tenho receio de que a falta de fiscalização permita a criação de medidas alternativas para se encontrar essa bebida. Se você aumenta, se o poder público aumenta a carga tributária de uma bebida alcoólica com o objetivo de coibir, de diminuir o uso dessa bebida, o meu receio é de que as pessoas que querem fazer o uso dessa bebida encontrem meios alternativos, por exemplo, o contrabando ou a falsificação de bebidas. E isso vai gerar consequências piores ainda. Então, se esse aumento de carga tributária vier acompanhado de medidas efetivas de fiscalização, eu acredito que possa até surtir o efeito esperado, mas eu tenho esse receio.
Por outro lado, também, uma ação que deu muito certo, que o Ministério da Saúde adotou há algum tempo atrás, foi de coibir, de proibir a veiculação de propagandas de cigarro. Sim. Talvez seja esse o caminho também de evitar o estímulo, do consumo de bebida alcoólica pela televisão? Sim, isso eu concordo plenamente. Hoje nós vemos aí a pouca propaganda que existe do cigarro, ela já está já com todas as advertências quanto às consequências nocivas desse uso. A própria embalagem do cigarro ela já vem contendo uma advertência séria, sobre as consequências maléficas do cigarro para a saúde do cidadão. Se isso for feito também em relação à bebida alcoólica, isso eu acho positivo. Isso eu acho que trará, sim, bons resultados, no sentido de orientar, de advertir. E é extremamente importante isso, porque hoje, principalmente a cerveja, e os produtos alcoólicos em geral, a propaganda deles é sempre associada à virilidade, a mulheres bonitas, a diversão, a diversão, a status. Exatamente, nós temos essa correlação inevitável. Então, isso, de uma maneira indiscutível, estimula o consumo de bebida alcoólica. Então, é importante que essa discussão da propaganda seja também feita, essa questão seja bastante debatida, porque eu acho que esse é um caminho interessante para se diminuir o consumo, a venda de bebida alcoólica. Doutor André, muitos municípios brasileiros adotaram legislações específicas, legislações municipais, para o fechamento de horários, de fechamentos de bares, estabelecimentos comerciais, para até evitar o aumento do índice de criminalidade, e essa redução representou em avanços significativos da redução da criminalidade, e principalmente de bares para limitar o acesso, limitar o comércio de bebidas alcoólicas. E Mococa iniciou uma discussão nesse sentido, e hoje já existe uma legislação que delimita esses horários de funcionamento. Mas para chegar até este, levou uma grande polêmica, gerou uma grande polêmica, não é verdade? Sim, Fábio. A gente tem conhecimento dessas experiências de outros municípios, inclusive em algumas regiões da capital paulista, em que foi estabelecido um horário menor, mais restrito, de funcionamento dos bares, com vistas à diminuição da violência que ocorre nesses ambientes. Então, na região sul, salvo engano, da capital paulista, em municípios como Diadema, Mauá, em municípios da Grande São Paulo, houve leis municipais diminuindo os horários de funcionamento de bares, ou seja, determinando o fechamento desses bares um pouco mais cedo do que eles vinham praticando. E essas medidas de delimitação de horário foram seguidas de medidas de fiscalização. A própria comunidade acompanhando o cumprimento desses horários. Isso permitiu que os estabelecimentos fechassem mais cedo e o ambiente nocivo que esse estabelecimento gera, com consumo excessivo de bebida alcoólica, com possíveis agressões e brigas, e principalmente com mortes acontecendo nesses bares, diminuísse sensivelmente. Basta qualquer pesquisa na internet para se chegar a essa constatação de que o fechamento dos bares um pouco mais cedo diminui sensivelmente a violência que esses bares proporciona. E pode gerar violência. Exatamente. Nós temos em Mococa uma realidade muito séria sobre isso. As pessoas às vezes ignoram essa realidade. Em Mococa nós temos bairros com bares que funcionam até altas horas da madrugada, com tráfico de drogas acontecendo, se não nas dependências do bar, nos seus arredores, propiciados por esse ambiente, e principalmente esse consumo de bebida alcoólica gera atos de violência, confusões, e basta consultar a Polícia Militar e a Polícia Civil de Mococa para saber quantas ocorrências eles atendem após a meia-noite, por exemplo, em bares nos mais longínquos locais da cidade de Mococa. Em decorrência desse comércio de bebida. Exatamente. Então, já há 2 anos que eu estou combatendo e divulgando esses dados aqui em Mococa e tocando nesse assunto para incentivar o debate e a discussão. No mês de maio de 2010, nós realizamos uma audiência pública que foi amplamente divulgada, inclusive aqui pela TVD, na Câmara Municipal, em que o assunto era funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais em Mococa. Uma das principais questões era a questão do horário de funcionamento. E lá foram apresentadas teses, foram apresentadas discussões, foram debatidas essas teses, e das
propostas aprovadas lá nessa audiência pública, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura, e uma dessas propostas era a reforma da lei municipal que estabelece horário de funcionamento dos Até estabelecimentos. então era às 22 horas. Era né? uma lei que era inaplicável, que estabelecia para absolutamente todos os estabelecimentos de Mococa o horário de 22 horas. Ou seja, desde um boteco de esquina para um restaurante, uma pizzaria. Ele tinha o mesmo horário de funcionamento, que era até as 22 horas. Isso é obviamente inadmissível, inaceitável e impraticável. Então, a minha proposta para a Prefeitura: vamos estabelecer a diferenciação entre os estabelecimentos, que tipo de estabelecimentos podem funcionar até mais tarde e que tipo de estabelecimentos tem que fechar mais cedo. Então, isso foi efetivamente feito, realizado. A Câmara recentemente aprovou esse projeto de lei e hoje ela já está em vigor. Existem hoje diferenciação de estabelecimentos com diferenciação de horários para cada um deles. Isso não significa que todos os estabelecimentos têm que funcionar até às 11 horas. É evidente que não. Os bares, segundo a lei aprovada, os bares têm que funcionar até às 22 horas e determinados bares, os restaurantes podem funcionar até as 2 horas da madrugada e determinados bares ou estabelecimentos, em razão da sua particularidade, podem obter um alvará especial. E para obter esse alvará especial, a Prefeitura fará uma análise de qual é o tipo de funcionamento desse bar, qual é o tipo de atividade que ele exerce lá para conceder ou não esse alvará especial. Mas só o fato dessa lei ter estabelecido a diferença entre os estabelecimentos e um limite de horários, isso já foi um avanço muito grande. Doutor André, essa polêmica, né, que a gente iniciou a conversa falando, a polêmica dos horários de fechamento dos bares e estabelecimentos comerciais, gerou uma série de discussões, até discussões infundáveis, né? Falando da questão de que a promotoria queria acabar com a vida noturna da cidade. Não é isso, então. A questão é regulamentar mesmo o funcionamento. Primeiro, as pessoas precisam entender que o promotor está aqui para fazer cumprir a lei. Então, nós estamos querendo que a questão do funcionamento de bares e estabelecimentos da cidade tenha uma legislação que seja efetivamente cumprida. A lei anterior não era cumprida porque era impossível cumprir isso, era óbvio. Então, nós temos que ter esse bom senso. Então, mudamos a lei para que ela seja cumprida. Segundo, o que nós queremos é diminuir violência, diminuir danos à sociedade, seja para adolescentes e crianças, seja para os adultos mesmo. Nós queremos diminuir o número de furtos, de roubos, de homicídios principalmente, e de tráfico de drogas, que muitas vezes acontece nesses ambientes. Então, o que nós queremos é isso, diminuir questões que causem danos à sociedade. Não há nenhuma proposição, nenhuma discussão que vise diminuir a diversão das pessoas. Isso sequer foi cogitado, nem indiretamente. Então, eu não aceito esse tipo de afirmação, embora esteja aberto ao diálogo para qualquer pessoa, para qualquer grupo de pessoas que queiram discutir esse assunto com a promotoria em um ambiente saudável e racional. Não se fala em diminuição dos mecanismos de diversão, de noite, de diversão noturna pela população. Se fala em diminuição de ambientes nocivos que propiciam tráfico de drogas, homicídio e agressões. Eu acho que essa é a vontade, o desejo de toda a cidade, todos os cidadãos acho que desejam realmente isso, né? Ver os índices de criminalidade reduzidos, né? E proporcionar um ambiente de lazer e diversão com responsabilidade, principalmente. Exatamente. Eu convido qualquer pessoa que queira fazer esse debate para andar pelos bairros da cidade, andar pela periferia da cidade após a meia-noite, para ver se esses bares abertos, eu digo bares que não vendem, que não comercializam refeição, simplesmente bebida alcoólica. Convido qualquer pessoa a passear por esses bares após a meia-noite, numa sexta-feira, num sábado, para ver se os ambientes desses bares são ambientes bons ou ruins. Basta uma noite de visita a esses locais para saber que qualquer medida que vise coibir o horário de funcionamento deles será uma medida positiva. Doutor André, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas acho que é bom reforçar, né, essa participação, esse envolvimento com a sociedade que o Ministério Público possui, né? O cidadão que está nos assistindo, ele tem acesso ao promotor, ele pode procurar o promotor para fazer denúncias, reclamações e colaborar nessa fiscalização? Olha, Fábio, o Ministério é público, nós estamos abertos à população, nosso dever é defender essa população, defender essa sociedade contra atos do poder público, contra atos das pessoas que procuram agir na ilegalidade. Então, nós estamos abertos a recebimento de reclamações, de sugestões, de diálogos, de abertura de diálogos. Eu acho que um instrumento eficaz como é o instrumento Ministério Público não pode se fechar
à população que ele defende. Então, eu tenho dito sempre isso, o Ministério Público está lá, não é porque eu estou dentro do fórum que eu estou num ambiente fechado, não. Nós estamos lá abertos, nós temos o nosso horário de atendimento que é diário, eu não delimitei os dias de atendimento, nós atendemos todos os dias a população. E gostaria de deixar isso muito claro para que as pessoas que têm situações que possam ser levadas ao Ministério Público que o façam, para que a gente possa dar efetividade às leis em vigor. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o promotor de Justiça de Mococa, Dr. André Vitor de Freitas. Dr. André, obrigado mais uma vez pela entrevista e esperamos que a sociedade se mobilize, né, nessa causa tão justa que é o combate ao consumo de bebida alcoólica. Fábio, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez de estar aqui conversando com você, assuntos tão importantes, tão relevantes e de interesse de toda a sociedade. Eu fico extremamente honrado mais uma vez com o convite e me coloco à disposição sempre que for necessário. Obrigado. Acompanhe agora um momento de reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Para nós é sempre um motivo de muito prazer, de muita alegria estar aqui com você para juntos meditarmos a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a dizer a respeito de algumas questões do nosso cotidiano. Com certeza, uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta no seu dia a dia é vencer o medo. Existem muitas pessoas que dizem que nós não podemos e nem precisamos ter medo algum. Para dizer a verdade a vocês, de certa forma o medo é algo bom, porque faz com que, em um estado de alerta, o nosso corpo esteja preparado para enfrentar algumas intempéries, alguma atividade que, de certa forma, não conhecemos completamente. Mas, quando este medo se torna estagnante, quando este medo faz com que você tenha a sua mente e a sua habilidade motriz estagnada, parada, estacionada, dizemos então que este medo é um medo doentio, patológico, e ele precisa ser tratado. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que aquele que tem fé em Deus, aquele que conhece a Deus, a primeira coisa que ele faz, ele lança fora o medo, porque ele sabe que Deus, o seu Senhor, o seu Criador, está comandando a sua vida, guardando os seus passos, iluminando os seus caminhos, permitindo que andemos seguros, firmados na fé nele. Todavia, para algumas questões e algumas situações que enfrentamos, o medo pode ser tremendamente prejudicial. Por exemplo, estamos a poucos dias do exame do Enem. E existem muitas pessoas que, quando estão prestes a passar por um concurso público, por uma entrevista, às vezes, profissional, por uma prova, por um exame, seja ele qual for, seja qual for a sua finalidade, algumas pessoas ficam tão nervosas, o medo fica tão grande dentro da sua mente, do seu coração, que ele não consegue raciocinar, ele não consegue ativar alguns pontos da sua memória aonde ele registrou através do estudo, através do trabalho, através da formação, o seu conhecimento e as suas habilidades. Por isso que nesta hora, você precisa verdadeiramente crer que Deus o abençoará, que Deus estará com você, fazendo com que você apenas seja aquilo que você é, que você transmita apenas aquilo que você se preparou, que você estudou, que você foi formado na sua
área acadêmica ou mesmo na sua profissão. Houve uma situação dentro do povo de Deus, onde Moisés, que foi o maior legislador de todos os tempos, depois de encaminhar o povo até a terra prometida, ele precisava passar a liderança a outra pessoa. O escolhido foi Josué. Josué era um jovem, um rapaz, e que ficou tremendamente temeroso. O medo fez com que ele não se dispusesse a continuar a caminhada de Moisés. Então Deus deu uma palavra a ele que fez toda a diferença da aceitação, do cumprimento da responsabilidade de fazer com que o povo herdasse a terra prometida. A palavra diz o seguinte: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa ter a absoluta certeza de que quando você estiver dentro da vontade do Senhor, cumprindo aquilo que Deus determinou para que você cumprisse, não há nenhum obstáculo que possa impedi-lo de ser vitorioso, de ter sucesso nesta empreitada. Deus, na verdade, ele nem chama capacitados. Na verdade, ele capacita os chamados. E eu queria utilizar esta palavra para dizer a você que talvez você esteja impressionado pelo fato de recentemente ter sido pai, ter sido mãe, e as responsabilidades do crescimento, da educação do seu filho têm estagnado você. Algumas pessoas sonham em ser pais, mas o medo da criação os impede de cumprir esse sonho. Algumas pessoas têm medo de alcançarem o seu desejo profissional, a sua formação acadêmica, porque acham que a empreitada é grande demais, é pesada demais para que eles cumpram. Eu quero dizer uma palavra para você: sê tão somente forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Há nas Sagradas Escrituras 365 vezes a aparição da palavra não temas, dita pelo próprio Deus. Alguns estudiosos dizem que é para que cada dia do ano você tenha uma promessa de que o Senhor fará com que você conquiste, com que você herde, com que você alcance todas as promessas que Deus determinou a vocês. Muitas promessas nos são feitas pelo Senhor e nós precisamos alcançá-las. Outras promessas Ele nos dá diretamente sem nenhum esforço. Para que você alcance as promessas que dependem de você, você precisa crer que Deus vai capacitá-lo para alcançar esta promessa. Eu queria pedir a você que se dispusesse com empenho, com coragem, com convicção e certeza, todas as vezes que você for examinado, seja numa faculdade, seja na prova do Enem, seja num concurso público ou mesmo em uma entrevista. Estude, se prepare o melhor possível e saiba que Deus o estará conduzindo para conquistar aquilo que Ele mesmo determinou a você. Pense nisso. Você nunca irá adiante daquele lugar que você mesmo creu que você poderá alcançá-lo. Sonhe mais alto. Pense maior. Se imagine forte e capaz de alcançar, de galgar patamares ainda maiores daquele que você já conquistou. Para aqueles que creem em Deus, o céu é o limite. E eu espero que esta palavra muito lhe ajude, que esta palavra o fortaleça
e dê a você a condição para conquistar todas as coisas que Deus preparou para você. Que Deus muito lhe abençoe, tenha uma excelente semana de conquistas, de sucesso e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas ou sugestões de entrevistas para a gente acompanhar aqui no nosso programa. E ainda acompanhar na íntegra as entrevistas através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.